Senhores, muito boa tarde a todos. É um prazer de cumprimentá-los e meus companheiros de mesa também, daqui a pouco já anuncio um a um. E eu quero dizer que o meu prazer em estar aqui, eu sou um mero distribuidor de tempo, não vou fazer nada importante. Meus protagonistas são os outros, eu só vou distribuir o tempo, até porque quem controla nem sou eu, é a menina lá, então só distribuo. Mas eu quero dizer da minha grande satisfação estar aqui, não só pelo fato de pertencer à diretoria da ABDF e participar também dessa realização monumental, muito maravilhosa, como sempre, como tudo que a ABDF faz, tudo muito bem feito, com muito primor, e por isso eu quero cumprimentar o nosso querido presidente Gustavo Brigagão e alguns membros da comissão organizadora pelo excelente trabalho feito. Estão de parabéns mesmo. Quero cumprimentar a todos aqui, Tom Pierre, Júlio, o Breno, o Leonardo e o Guilherme Vilas Boas como nosso secretário. Cumprimentá-los e daqui a pouco já anuncio cada um deles. E a minha segunda grande satisfação é porque esse nosso congresso é em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres, que, como todos sabem, foi um grande amigo meu. Eu falo até com certa emoção quando me refiro a ele, até hoje, porque foi uma figura assim que deixou um nome que nós todos admiramos, nós todos aqui, pode-se dizer, fomos alunos dele, seja em sala de aula, sendo através dos livros, mas todos nós aprendemos muito com o professor Ricardo Lobo Torres. E, além da produção vastíssima em todas as áreas do direito, da filosofia, se embrenhando pela teoria da justiça, direitos humanos, ele também, como pessoa, foi uma figura extraordinária, sempre afável, amigo, sempre pronto a ajudar. Então, ele nos deixou uma lembrança, assim, e é uma figura que a gente deve tomar mesmo como um exemplo para todos nós. Então, essa é uma... Por isso também é uma grande alegria para mim estar aqui. Bom, agora, falando sério, eu como na função aqui de distribuidor de tempo, né, como eu disse, 15 minutos para cada um, improrrogáveis, eu gostaria de falar sobre o tema regimes aduaneiros especiais ligado à nossa atividade de comércio exterior. A atividade de comércio exterior, importação, exportação, e podemos até agora falar importação e exportação de serviços também, é uma atividade dinâmica, como todos sabem. A evolução do comércio internacional no Brasil foi uma coisa assim que se desenvolveu muito rapidamente, até porque com a globalização da economia, isso se tornou, mas também com a tecnologia, o avanço da tecnologia, que permitiu uma aproximação maior entre os países, entre as pessoas, entre as empresas. Então, o comércio exterior seguiu esse ritmo assim muito veloz. E isso levou a própria Receita Federal e o Ministério da Fazenda como um todo a pensar na modernização dos meios de acompanhamento das operações de comércio exterior, de controle do comércio exterior. Isso gera também, naturalmente, uma aproximação maior entre o operador de comércio exterior e as atividades da própria Secretaria da Receita Federal. Prova disso é que aqui na mesa nós temos o nosso Tom Pierre e aqui temos o Ivo, temos a Andréia e vários outros auditores fiscais que estão aqui presentes também acompanhando esse nosso trabalho. Então, eu acho que o nosso trabalho vai ser muito profícuo. Eu tenho a alegria também de contar com 4 experientes, embora na idade alguns possam não ser tanto assim, mas 4 experientes especialistas nessa área de tributação sobre o comércio exterior, especificamente sobre regimes aduaneiros especiais. E para não me alongar também demais, que o meu papel também não é esse, apenas um comentário geral, eu gostaria de iniciar então esse painel ouvindo o Dr. Júlio Salles Costa Janólio, ou Júlio Janólio, como nós conhecemos. O Júlio é graduado em Direito pela Universidade de Cândido Mendes
e mestre em Direito e Economia pela mesma Universidade de Cândido Mendes. Ele é conselheiro da nossa BDF e membro efetivo da Comissão Especial para Assuntos Tributários da OAB do Rio de Janeiro, além de advogado e de outras qualidades profissionais que a gente aqui se dispensa de citar. Então, Júlio, você tem 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, mediante requerimentos por escrito, em 3 vias da entrada. Obrigado. Obrigado. Pode começar. Obrigado a todos. Nós estamos chegando à metade do congresso, de 3 dias, e é importante, eu sei que é cansativo de certa forma, a gente deixar registrado, mesmo com as palavras do professor Adilson, de todos que estiveram aqui, a satisfação de poder compor um trabalho como esse, por 3 motivos específicos. O primeiro é a importância de que, 1 ano e meio após o nosso congresso da IFA, a gente poder estar aqui reunido na capacidade de 700 pessoas, com quase 50 apoiadores, mais 10 instituições de renome apoiando o trabalho deles, é realmente muito importante para a Academia do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma questão que a BDF sempre trabalhou e desenvolve, apoiando diuturnamente eventos como esse, e sobretudo agora em que a sede se torna uma referência em um auditório aberto para eventos menores, mas não menos importantes. Então, só quem convive de perto com a BDF e com a comissão organizadora que se dedica, sabe o quanto importante e o quão difícil é colocar de pé um evento como esse. O segundo, eu não posso deixar de falar também, é o fato de estar entre amigos. E amigos não só sentados aqui nessa mesa, mas as dezenas ou centenas de amigos e colegas que dedicaram algum minuto a poder estar aqui hoje, prestigiando a nossa mesa, e, em especial, aos amigos que a gente integrou essa mesa, que eu tenho que fazer referência obrigatoriamente a 2 professores. Primeiramente, o professor Tom Pierre, a pessoa que introduziu, aplicou pela primeira vez, de uma maneira muito aberta pela Receita Federal, a função de professor de comércio exterior. Uma cadeira difícil, uma cadeira sem muita doutrina, sem muita literatura, mas uma vanguarda, e dedicado, o professor Tom Pierre. Tive a oportunidade de fazer um curso in-house com ele lá no escritório, em 2006, ou seja, já vão 13 anos, e não poderia deixar de referência a ele. O professor Adilson, então, sem palavras ainda para falar do professor Adilson, com o qual tenho a oportunidade, se eu não convivi, não apenas do estacionamento que a gente costuma se encontrar dia sim, dia não, na garagem, mas o fato de tê-lo como componente daquela banca de mestrado, que já se vão 10 anos, Adilson. E, por fim, não podemos deixar de registrar a homenagem ao icônico Ricardo Lobo Torres. O Ricardo Lobo Torres, sempre à frente da BDF, com muito carinho e maestria tocando esse projeto, que é um projeto difícil, ainda mais naqueles tempos em que a difusão não era tão simples ou ágil como hoje. Tive a oportunidade de conviver com ele como orientado dele no mestrado, e além das suas obras e discussões que sempre tivemos no seu pequeno escritório, acho que era no De Paoli, no seu pequeno escritório lotado de livros, ele deixou sempre 2 ensinamentos que eu gosto e repito sempre para as pessoas que trabalham comigo, e amigos que exercem função de liderança, ou têm equipe, ou vão formar equipes um dia. A simplicidade e a humildade. Simplicidade e humildade não é só no terno, não é no relógio, não é nos gostos, não é no dia a dia, no nosso carro, não é isso. A simplicidade e humildade com o conhecimento. Ou seja, não adianta sermos tratados como icônicos se não somos humildes e simples ao tratar o conhecimento. E a humildade e simplicidade em tratar o conhecimento é saber dizer e saber ouvir. E saber voltar atrás para poder crescer como entendimento, ainda mais numa matéria tão complicada como o direito tributário. Então, com essas pequenas palavras e de maneira humilde, eu passo então ao tema que a gente se propôs nessa tarde do segundo dia. Bom, nós nos reunimos dentro dessa sistemática moderna de debate em congresso, de termos a pluralidade maior de pessoas numa mesa para poder debater o mesmo tema e botar visões diferentes de uma maneira ágil, como a informação hoje vem para nós e é digerida, nós procuramos desenvolver um fio condutor
para essa mesa, de modo que pudéssemos ter um início, um meio e um fim, e não 4 temas espaçados. Nessas nossos entendimentos, em conjunto, coube a mim a fase inicial sobre os regimes aduaneiros especiais. E quando eu falo sobre os regimes aduaneiros especiais, quando falamos de regimes aduaneiros especiais, nós não podemos esquecer da sua origem, que é o direito aduaneiro. O direito aduaneiro, e conversava ontem em casa, é para os que amam e para os que odeiam. Não digo odeiam, mas que dele temem. E temem por uma razão muito simples. Talvez seja a primeira vez que é o direito aduaneiro o nosso encontro com a Receita Federal. Todos aqueles que já viajaram pelo menos uma vez na vida, em viagens adolescentes, na vovó Estela, na Estela Barros, Grand Tour e congêneres, foram extremamente avisados por seus pais, ou ainda nas viagens em que tomaram eles já mais adultos e não em excursões, olha meu filho, ou olha meu irmão, cuidado com a Receita Federal na volta ao país. Então, o direito aduaneiro já nasce com essa pecha, a pecha do fiscal. Quase ninguém aqui, espero, né, ainda mais nessa plateia, caiu na malha fina. Ou se caiu, caiu por alguma pequena incorreção e não com alguma intenção outra. Mas o fiscal do aeroporto, ele está sempre ali. E você pode não ter nenhum problema com a sua bagagem acompanhada, que você vai ter que passar por ele, e se você tiver com um termômetro de pressão, a sua pressão sobe. E eu digo a vocês, só para concluir essa parte jocosa de relaxamento, que passei por isso numa reflexão voltando a 2 semanas atrás do Carnaval, e portava um livro, que eu vou concluir, quando cheguei no aeroporto do Galeão, num voo em que juntava nada mais menos que um voo de Miami, Orlando e Nova York, ou seja, a festa da preocupação. Aquele momento em que você espera a sua mala chegar, a mala não chegou. Acontece todo mundo a primeira vez. Deslocamos, não vou falar a empresa aérea, que, enfim, a empresa aérea americana, deslocamos para o balcão da empresa aérea um grupo de 20 a 30 pessoas, mais ou menos daquele voo, vindo de Miami. Eu não vinha de Miami, vinha de outro lugar apenas em conexão. E o grupo foi separado em 2. Estranhamente, o primeiro grupo era o grupo que as malas não tinham vindo. Então, eu estava nesse grupo. Aí aquela depressão, a mala não veio. O segundo grupo era o grupo que a mala havia ficado retida na Receita Federal. Esse grupo colapsou. Senhoras de idade, pessoas que não tinham a menor cara de estar fazendo algo errado. Uma pessoa que, coitada, trazia um dronezinho não, aquele robozinho que agora é moda, custa $300, mas ele pôs na mala e passou no raio-x e estavam com as malas apreendidas. E aquelas pessoas choravam. Eu lembro uma senhora que estava com o celular, acho que o celular devia ser o iPhone 1, e ela despachou o iPhone XR na mala e foi. Então, é natural que a gente cresça e tenha medo do direito aduaneiro. Mas o direito aduaneiro não é só o fiscal do aeroporto. O direito aduaneiro, ele é apaixonante e importante para o Brasil. E aí eu passo eu comércio exterior, e eu passo, então, direto, então, enfim, aos regimes aduaneiros. Bom, o regime aduaneiro, embora esteja dentro da área do direito aduaneiro, sempre o direito aduaneiro em si sempre foi muito questionado em torno da sua ser uma matéria autônoma ou não em relação ao direito tributário e outras searas. Muito se discutiu na doutrina, e aí faço referência inclusive ao professor Adilson Torres, sobre a autonomia do direito aduaneiro. E o direito aduaneiro, sim, apesar da nossa viés de plateia ter um foco muito grande sobre a tributação, o direito aduaneiro é muito mais do que isso. O direito aduaneiro é um direito de proteção também, um direito de controle, e, portanto, a sua autonomia é clara, é distanciada do direito tributário. O direito tributário faz parte apenas da pecha do complexo de multidisciplinariedade do direito aduaneiro. Então, quando a gente fala em direito aduaneiro, não estamos limitados à tributação em si, mas a outras questões, e entre as quais destacam-se os regimes aduaneiros. Pois bem, os regimes aduaneiros são exatamente as normas dentro do direito aduaneiro que possibilitam e franqueiam os controles aduaneiros de importação e exportação
de um país. No Brasil, e aqui eu faço referência ao decreto 3766, é a estrutura base do nosso direito aduaneiro posto, e dele, portanto, se derivaram as outras normas e, sobretudo, agora o nosso decreto, o último regulamento aduaneiro, que faz 10 anos ali, então nossa mesa então, ainda tem um outro propósito, são 10 anos do novo regulamento aduaneiro, completando esse ano, em 2019, em 6 de fevereiro, então completados. Então, o regime aduaneiro ele se divide basicamente nos regimes ordinários e os regimes especiais. Os regimes ordinários são exatamente aqueles que permitem a importação e exportação em caráter definitivo, ou seja, sem qualquer... quando a mercadoria ingressa no território aduaneiro, o bem ingressa no território aduaneiro ou sai do território aduaneiro com o cumprimento de todas as normas e pagamento de todos os impostos. Houve um esforço muito grande na última década em atualizar e modernizar a legislação do direito aduaneiro, começando pelo nosso decreto de 2009 e seguido pelas instruções normativas, as alterações 7 vezes na instrução normativa de exportação e 12 vezes na instrução normativa de importação. Ou seja, a importância cada vez maior dos procedimentos, não só os especiais, mas os ordinários em si, em chegar a uma fase mais moderna. E não só apenas na legislação, mas também em relação aos procedimentos como despachos simplificados, que não são regimes aduaneiros especiais, a instituição da DUI, que é a Declaração Única de Exportação, que foi uma inovação muito grande dentro do novo modelo, ou da modernização do regime aduaneiro ordinário, integrado com as notas fiscais eletrônicas, permitindo, então, uma exportação mais célere e de maneira tranquila. Além disso, tivemos, ano passado, enfim, uma consulta pública para modernizar a forma de organização das importações por conta e ordem, por encomenda, um tema sempre traumático. Quando é que é por conta e ordem, quando é por quem encomenda, quando é por conta própria, mas a legislação veio a dar um avanço, ainda deixou muitas lacunas, mas numa postura interessante da Receita Federal de fazer uma consulta pública antes de lançar. Infelizmente, 95%, se não dizer 100%, dos temas da consulta pública, que foram respondidas pela Fiesp e diversas organizações, não foram acolhidas, mas a intenção foi boa. Fato é que a gente hoje tem já um efeito prático, pelo menos no campo das exportações, em relação ao tempo de exportação, e esses dados são da Receita Federal, da redução de tempo que a DUI, a modernização da legislação, acabou contribuindo para o comércio internacional do país no viés da exportação. Qual seja, a redução de 13 dias para 6,3 dias, desde a apresentação da carga até o efetivo embarque. Ou seja, um ganho de 50% de tempo, que é o mais importante quando falamos de comércio exterior, e sobretudo num país em que nós estamos grãos, agronegócio, granéis a serem exportados, petróleo, é um ganho muito importante. Mas por que toda essa evolução na legislação? A gente vê aqui um decréscimo muito grande de 2011 a 2018, até 2017, desculpa, no volume da balança comercial brasileira, por todos os motivos que todos sabem, da crise que se instalou, mas agora nós estamos chegando a um volume maior. Já estamos superando 2011 em 2018, e, portanto, faz todo sentido que a gente assim tenha uma legislação mais moderna. Dedica-se agora a Receita Federal, em conjunto com o G20 e a Organização Mundial das Aduanas, a realizar um trabalho de combate ao fluxo de ilícitos de capitais por meio dos processos de comércio exterior, ou seja, não apenas as transações financeiras, mas os bens em comércio exterior, como processos de lavagem de dinheiro no comércio internacional. Bom, regimes aduaneiros especiais, eu sei que nós já estamos avançando 5 minutos, em finais. Os regimes aduaneiros especiais se diferenciam dos ordinários justamente por serem especiais. É óbvio, isso não é jocoso, porém é esse o fato. Enquanto nos ordinários nós temos o cumprimento e o pagamento de todos os tributos devidos à importação, para uma importação ou exportação definitiva, pressupõe-se que no regime aduaneiro especial não acontece necessariamente, não acontece efetivamente a saída efetiva e definitiva do território, nem a entrada efetiva e definitiva no território aduaneiro no país.
Muito se vincula os regimes aduaneros especiais aos procedimentos de importação. Isso por uma explicação muito clara. O decreto 3766 sempre esteve vinculado a tratar de importações relacionadas como um todo. Afinal, nessa época, o Brasil era apenas um importador. A entrada da exportação veio a posteriori, com o tempo, e sendo acrescentado em legislações esparsas e complementares do Decreto-Lei 3766 e juntamente com os regulamentos aduaneiros e instruções normativas. Fato é que hoje nós temos ainda que evoluir muito em relação à aplicação dos regimes aduaneiros especiais. E aonde? Aonde nos campos em que nós temos maior insegurança. Eu não vou tratar aqui relacionado a cada regime aduaneiro especial, porque isso é o tema que fica à carga dos colegas, mas apenas relacionados a quais são nossos principais regimes aduaneiros especiais nominados: o trânsito aduaneiro, a admissão temporária para efeito alternativo, o drawback e o repetro. Onde a gente pode perceber em dados oficiais da Receita Federal a importância em volume do repetro dentro das renúncias fiscais, 25%, o drawback em 14%, e o drawback hoje contribui para 25% ou 20% das exportações, dada a sua importância, então nós vemos a total envolvido no aquilo que vem ser os regimes aduaneiros mais importantes no país, mais utilizados como motor da nossa economia. Nós temos outra informação quanto ao repetro: o total das importações em 2018, somando 107 bilhões de dólares para promover a economia, e isso um regime aduaneiro especial basicamente importante no Estado do Rio de Janeiro, não à toa só a 7ª região fiscal sendo com protagonismo. Nós vemos aqui uma pequena diferença ainda, a 10ª região fiscal entrando nesse cenário, provavelmente pelos estaleiros lá, que houve construção de plataformas, provavelmente, já que é Rio Grande do Sul. Também um segundo importante. Eu vou deixar só uma mensagem final, que são as colocações prospectivas, que eu acho que é a grande importância desse congresso de reflexão. Nós tivemos ontem aqui a satisfação e também mostra a pujança desse evento e a importância de que a gente continue a trabalhar ao BDF Jovem, os semi-jovens, onde eu já me enquadro, o Fábio Fraga se enquadra, o Marco já não é da Jovem, o Bechara, o João Rafael Gano, nós somos os semi-jovens, né? Então, tem que criar a BDF semi-jovem, porque nada jovem a gente fica constrangido de ir, né? Mas nós somos a BDF semi-jovem. Temos o Guilherme, o representante da BDF Jovem, de dar continuidade a eventos como esse. Nós tivemos aqui ontem o governador Witzel, o secretário de Fazenda Luiz Cláudio, o secretário de Fazenda Municipal Barbiero e o André Fontes. Os 3 primeiros enfocaram, e à tarde o nosso talk show com o deputado Raul sobre a reforma tributária, e focaram na importância da simplificação. Então, quando a gente fala a gente está agora com o tema da reforma da Previdência, conturbado essas semanas, e, na paralela, a reforma tributária. Quando falamos de regimes aduaneiro especial, dada esse contexto objetivo de modernização que foi mostrado, e também houve modernização nas legislações dos regimes aduaneiros especiais, a admissão temporária já foi também, teve a legislação alterada, o repetro teve o repetro SPED, todos mais modernos, porém, o tempo está esgotado, mas são 1 minuto, professor. Mas também é preciso que esse processo continue, porque quando eu falei que os apaixonados pelo direito aduaneiro entendem e compreendem, e eu acho que isso tem que ser transplantado para dentro das empresas cada vez mais e de nossa forma de trabalho, que o direito aduaneiro e os regimes aduaneiros especiais são um motor da economia. Numa economia como a nossa, em que depende ainda de mercados estrangeiros, tanto na vertente da venda como na vertente da compra, não há como desprezar. Então, é importante que nós tenhamos um alinhamento de entendimentos entre os 4 órgãos que gerem a interface do comércio exterior brasileiro, quais seja o governo federal, e aí a Receita Federal com a SESEX, o CONFAS e os estados. Não adianta nós temos uma instrução normativa que diz A e o estado vai e diz B. Isso não casa. E se não casa,
falta segurança jurídica. Se falta segurança jurídica, não adianta ter regime de doutorado especial. Nós temos que pensar em simplificação e segurança jurídica nos regimes de doutorado especiais. Bom, 15 minutos passam rápido, muito rápido. Então, agradeço a vocês. Ficamos com as proposições que podem ser, então, exploradas, pensadas num contexto maior de reforma tributária, levando a questão do aduaneiro. E agradeço a atenção e desculpe a brincadeira com os fiscais que, eventualmente, ficam na final da esteira, na saída, mas, realmente, a pressão sobe, mas é tudo tranquilo, ninguém é cardíaco. Obrigado a todos os... Excelente continuação de congresso.